Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano.
Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Cientistas afirmam que a Islândia era uma região entre a Groenlândia e a Escandinávia, com mais de 600 mil quilômetros quadrados, mas que agora está debaixo d'água. A Terra era uma grande pizza com todos os continentes conectados uns aos outros milhões de anos atrás, também conhecida como Pangeia. A região do Atlântico Norte que conhecemos hoje era terra seca entre 335 milhões e 175 milhões de anos atrás. Por muitos anos, cientistas e geólogos presumiram que o Oceano Atlântico Norte nasceu quando a Pangeia começou a se dividir há cerca de 200 milhões de anos. Com vulcões na região onde fica a Islândia, o país surgiu há apenas 60 milhões de anos, quando se separou de todas as outras terras. E assim como uma grande pizza, a Terra se dividiu. Muitas das terras se dividiram em pedaços grandes e pequenos, criando os continentes que conhecemos hoje.
Mas essa nova teoria sugere que o resultado da divisão de Pangeia deixou de fora algumas terras que se estendiam por cerca de 320 quilômetros. E há cerca de 10 milhões de anos, esse pedaço de terra submergiu nas águas dos lados oriental e ocidental, deixando de fora apenas a ponta de terra que agora é a Islândia. Quando as placas tectônicas se movem, elas se esfregam umas nas outras, dando forma à nossa paisagem atual, tudo graças ao manto. Essa nova teoria radical vai contra tudo o que está escrito nos livros de história e o que os cientistas têm estudado. Eles começaram a balançar a cabeça, atraindo muito ceticismo e crítica. Mas, ao analisar o fundo do oceano sob a Islândia e a crosta terrestre, podemos supor que essa ideia não é absurda. A crosta abaixo da Islândia é muito mais espessa do que as típicas. A crosta oceânica é composta de rochas derretidas únicas em comparação com as crostas terrestres, onde vivemos, e é muito mais densa. A camada mais fina da Terra é a crosta, onde ocorre a vida. É essencial para a água, cultivo de alimentos, coleta de recursos naturais e minerais e para respirar oxigênio. Ela afunda, mas logo acima do manto da Terra. Ela também se revigora, uma vez que é constantemente reciclada no manto e volta para cima. É por isso que as rochas na crosta oceânica têm cerca de 40 km de espessura, em comparação com apenas 8 km em qualquer outro lugar. Isso também é razoável, visto que está em um ponto de acesso para vulcões. Levantamentos magnéticos do fundo do oceano mostram camadas de crosta derretida em padrões de listras. Também porque o campo magnético da Terra mudou sua polaridade ao longo de milhões de anos, ele desempenhou um papel na formação da base da nossa paisagem. Mas ainda não há nenhuma evidência concreta para provar essa nova teoria. Um dos primeiros passos é começar a cavar o fundo do oceano perto da Islândia. O zircão é um mineral muito resistente que pode durar bilhões de anos, apesar da erosão na crosta terrestre. Ao coletar amostras e estudá-las, os pesquisadores podem estimar a idade geológica dos continentes. Isso dirá se a crosta é oceânica, que é mais espessa, ou continental, que é a crosta normal sobre a qual caminhamos. Esse não é um projeto a ser realizado do dia para a noite e teria um custo elevado. Outra forma é fazer levantamentos sísmicos que possam medir os ecos realizados em navios de pesquisa. Perfurar buracos com quilômetros de profundidade na crosta também podem ajudar na pesquisa, mas isso custaria mais do que estudar os minerais de zircão. Algumas plantas fossilizadas exclusivas da Escandinávia e da Groenlândia podem provar que a Islândia já esteve na superfície e possivelmente estava repleta de árvores. Não era uma terra fria como é hoje, e então pode ter tido florestas. Mas os cientistas ainda não encontraram evidências fósseis de animais comuns em ambas as terras que sugiram isso. Mas talvez o tempo mostre. A teoria é mais profunda, o que sugere que houve uma grande Islândia. As terras extras no oeste são compostas do que hoje são a Irlanda e a Grã-Bretanha, mas é muito difícil dizer, já que tudo está debaixo d'água. Porém, se a teoria for verdadeira, então internacionalmente as implicações dos combustíveis fósseis em potencial podem ser uma virada de jogo para a região. A Islândia pode ser um dos países mais ricos do mundo e uma nova potência global. Com Islândia, Irlanda, Grã-Bretanha, Escandinávia e Groenlândia em um microcontinente, pode ser um destino para quem gosta do inverno e ótimo para esquiar. Seria possível conectar o Canadá à Grande Islândia de trem sobre o oceano, o que abriria ainda mais a economia. A Islândia tem cerca de 103 mil quilômetros quadrados, o que já é bastante grande. E se a Grande Islândia estivesse presente hoje, a Europa seria um continente completamente diferente. Muitas teorias estão circulando sobre outros possíveis microcontinentes ocultos ao redor do mundo. Os cientistas não têm certeza da possibilidade da existência da Grande Islândia, mas se todos os estudos realizados fossem feitos corretamente, então a teoria poderia mudar tudo o que sabemos sobre a Islândia e o Oceano Atlântico Norte. E isso poderia abrir caminho para outros microcontinentes submersos em todo o mundo. Outra teoria por aí é que a Nova Zelândia era a ponta de um subcontinente perdido ainda maior do que a Islândia, chamado Zelândia. Estudos mostram que se separou do supercontinente Gondwana entre 79 milhões e 83 milhões de anos atrás. Os cientistas afirmam que é o continente mais fino e mais jovem descoberto debaixo d'água. O Craton é uma rocha central que atua como a base principal para a maioria dos continentes.
tem pelo menos 1 bilhão de anos, mas a crosta continental que forma a Zelândia é apenas metade disso, o que a torna bastante jovem. Isso significa que falta Kraton, embora contenha alguns restos de rochas mais antigas e partes do manto. Elas são estimadas em até 2,7 bilhões de anos. Os cientistas fizeram alguns estudos sobre os cristais de zircão da Nova Zelândia e descobriram que eles têm até 1,3 bilhão de anos. O resto dos continentes tem mais de 3 bilhões de anos. Os cientistas estudaram a composição das rochas no fundo do oceano ao redor da Nova Zelândia. Elas são formadas por sílica e granito, encontrados nas crostas continentais. O fundo do oceano tem principalmente rochas ricas em magnésio e ferro. Elas também são mais grossas e mais altas do que as crostas oceânicas normais ao seu redor. Foram conduzidos alguns estudos onde se coletaram dados magnéticos e topográficos para ver a ligação entre Tasman e Coral Seas na região de Kaitotru. Essa é a faixa estreita entre Zelândia e Austrália. Dados de satélite rastrearam pequenas falhas na gravidade da Terra para mapear a crosta do fundo do oceano ao redor da área. Foi vista a massa que forma a Zelândia bastante visível e quase do tamanho da Austrália. Mesmo que os sinais estejam lá, isso não prova nada. É possível que haja um monte de microcontinentes que se separaram quando a Austrália se libertou de Gondwana. Naquela época, o supercontinente era formado pela América do Sul, Antártica, Austrália, Zelândia, Arábia e o subcontinente indiano. As crostas continentais não são iguais à oceânica que as rodeia. A Nova Zelândia não é o maior país que existe. Mas se as teorias estiverem corretas, então a Zelândia terá 6 vezes seu tamanho original. Maurício é uma ilha jovem com apenas alguns milhões de anos. A apenas 1.900 quilômetros da costa da África, acredita-se que a pequena ilha ganhou vida há cerca de 9 milhões de anos. Os vulcões subaquáticos da região expeliram tanta lava que acabaram por formar a terra que é hoje. Mas os cientistas encontraram rochas de zircão com mais de 3 bilhões de anos. Também pode ser parte de um continente submerso chamado Maurícia, que tem apenas 1/4 do tamanho de Madagascar. Os zircões estavam incrustados em rochas sólidas e não apenas na areia, o que pode descartar a hipótese de terem chegado à costa de outro continente. Alguns cientistas ainda não estão convencidos. Eles sugerem que a descoberta de rochas que se destacam das outras típicas trazidas por uma erupção pode inclinar a comunidade científica a essa teoria. Mas, assim como a Islândia poderia ser parte da Grande Islândia, Maurícia já foi chamada de Rodínia, que consistia na Índia e Madagascar. As teorias sugerem que Maurícia estava coberta de água quando a Índia se separou de Madagascar, há cerca de 85 milhões de anos. Aposto que você já ouviu falar da civilização perdida de Atlântida, afundada nas águas da costa da Grécia Antiga. A história deveria ser um mito, mas será que os cientistas finalmente encontraram a cidade perdida? Não tenho certeza sobre isso, mas eles acharam um continente perdido. Espere só um minuto. Perdi as meias, as chaves e até algumas bolinhas de gude. Mas como alguém pode ser tão descuidado ao ponto de perder um continente inteiro? Teremos que perguntar ao nosso planeta sobre isso. A Terra perdeu o que foi chamado de Grande Ádria entre 100 e 120 milhões de anos atrás. Então, como isso aconteceu e para onde ela foi? A única maneira de descrever o processo seria como uma cobra escorregando nas rochas ou caindo em um buraco. É mais fácil imaginar a perda de um continente quando você pensa sobre como é difícil achar uma cobra que escapou de seu olhar curioso. A maioria das serpentes não deixa rastros. Na verdade, se você não estivesse cerca de 100 milhões de anos atrás para assistir aquela cobra deslizando sob uma pedra, eu não estava lá. Seria impossível saber que isso aconteceu. Assim como os cientistas nunca teriam descoberto Ádria se não fosse pela pele da cobra. Quer dizer, as montanhas. Digamos que sua cobra em fuga deslize sob uma rocha. Está na época dela trocar de pele, então a pele velha dela raspa e se amontoa bem ali, naquele pequeno espaço entre a pedra e o solo. Isso foi o que aconteceu com esse continente. Quando se separou de uma massa terrestre colossal conhecida como Gondwana, continue por aqui para saber mais sobre isso em alguns minutos. Um pedaço do tamanho da Groenlândia se dirigiu para o norte. Quando finalmente colidiu com a Europa, ele escorregou e fez com que o ponto de encontro dos dois continentes se dobrasse e amassasse. Por anos e anos, isso prosseguiu, e essas dobras continuaram crescendo. No final deixou traços muito óbvios e famosos. Você pode até ter esquiado neles durante as férias de inverno. Estou falando sobre os Apeninos e os Alpes suíços.
O professor Douwe van Hinsbergen, geólogo que liderou a equipe de pesquisa responsável por essa descoberta colossal em setembro de 2019, tem sua própria analogia. Ele compara essa ação de dobra com o que acontece quando você enfia o braço em um espaço pequeno e a manga da camisa não passa. Ela se embola e essas sobras são como a cordilheira. Você pode estar se perguntando se outras cadeias de montanhas têm origens semelhantes. Sim, já tentou juntar areia com as mãos? Elas funcionam como massas de terra em movimento, e os picos de areia que você criou são uma versão em miniatura das montanhas rochosas. A pele de cobra, a manga da sua camisa, a areia. O ponto aqui é que as montanhas são deixadas para trás quando grandes pedaços de terra se chocam e escorregam entre si. Mas e o continente desaparecido? O que aconteceu com a Grande Adria? Assim como uma cobra se enterra no inverno, a Adria continuou deslizando sob a superfície. O Dr. Van Hinsbergen acha que ela provavelmente está confortável e acolhedora a cerca de 1.400 quilômetros abaixo do sul da Europa agora. Mas espere um minuto, Grande Adria ainda é um continente mesmo estando debaixo da água ou da terra? Uma cobra ainda é uma cobra quando está no subsolo? Claro que é. Na verdade, eu conheço um continente que está quase todo submerso, mas não está perdido. Já ouviu falar em Zealândia? Também é chamado de continente da Nova Zelândia ou Tasmantes. Parece um arquipélago, que é uma cadeia de ilhas. Mas se você espiar sob a água, verá que na verdade é um pedaço contínuo de terra submersa, com os topos das montanhas se projetando sobre a superfície. Esses picos são as ilhas. Zealândia é categorizada como um microcontinente, o que levanta a questão: afinal, o que é um continente? Isso é uma questão discutível. Na verdade, nós, terráqueos, não podemos nem mesmo concordar sobre quantos continentes existem, sem contar os perdidos e os micros. Geralmente, um continente é uma enorme massa de terra. Os americanos aprenderam que existem 7 deles: África, Antártica, Ásia, Austrália, também chamada de Oceania, Europa, América do Norte e América do Sul. Os alunos europeus, no entanto, combinam a Europa e a Ásia na Eurásia, de modo que aprendem apenas 6 continentes. Alguns países da América do Sul também reconhecem 6, mas mantêm a Europa e a Ásia separadas e combinam a América do Norte e a América do Sul. O que é ainda mais estranho é que todos parecem concordar que a Austrália ou Oceania é um continente enquanto a Groenlândia não, e que ela precisa se contentar com o título de a maior ilha do mundo. Pobre Groenlândia! Tudo isso tem a ver com as placas tectônicas, que ficam abaixo dos continentes. Mas é melhor deixar essa discussão para outro vídeo. Então, de onde vieram todos esses continentes? Bem, se você já olhou para um globo ou mapa, provavelmente notou que as duas grandes massas de terra, ao redor do Oceano Atlântico, América do Norte e do Sul de um lado e Europa e África do outro, parecem peças de um mesmo quebra-cabeça, que poderiam ser unidas para formar uma massa ainda mais gigantesca. Você também deve saber que há um nome para essa massa: Pangeia. Os cientistas acham que a Pangeia, um supercontinente, se é que já existiu, se separou há 175 milhões de anos. Mas não nessas duas grandes peças de quebra-cabeça que ficam à esquerda e à direita que temos hoje. Em vez disso, a divisão provavelmente ocorreu horizontalmente, deixando uma parte conectada da América do Norte, Europa e Ásia no topo, uma massa chamada Laurásia, enquanto a América do Sul permaneceu conectada com a África, Antártica e Austrália, em uma massa conhecida como Gondwana. Sim, aquele mesmo do qual Adria se libertaria mais tarde. Então, se você pegasse todas as massas de terra, continentes, microcontinentes, ilhas e arquipélagos da Terra e os esmagasse, obteria a bola de terra original conhecida como Pangeia? Não. Você não só perderia as partes dos continentes que ficam embaixo d'água, como as massas conectando os arquipélagos, mas também todas aquelas perdidas com o tempo. Sim, existem outras massas além de Adria. Os cientistas estão procurando por elas e já encontraram algumas. Um desses continentes perdidos é a elevação do Rio Grande. É um trecho de montanhas submarinas que foi apelidado de Atlântica do Brasil. A Grande Adria ficava em algum lugar entre o norte da África e o sul da Eurásia. Ei! Isso fica bem próximo ao mar Mediterrâneo, e o Mediterrâneo é onde a Grécia e Atenas estão. Então, Grande Adria deve ter sido Atlântida, certo? Improvável. Os historiadores acham que Platão inventou a história da Atlântida, mas será que foi realmente assim? Você pode pensar que sim, se acreditar na história das divindades gregas, punindo a civilização por iniciar uma rixa com Atenas.
mas uma teoria mais científica sugeriria que a Atlântida foi simplesmente inundada. Ou talvez pudesse ter sido uma das ilhas raspadas e deixadas para trás quando a Grande Adria mergulhou sob a Europa. Por mais decepcionante que seja, a única coisa de que podemos ter certeza é que a Adria em si não era a Atlântida. As forças tectônicas que empurraram o continente para baixo da Europa o fizeram há mais de 100 milhões de anos. Isso foi cerca de 80 milhões de anos antes de qualquer ser humano aparecer em nosso planeta para iniciar um conflito com Atenas ou qualquer outro lugar. Se você olhar para todos os continentes do mundo como peças partidas de um quebra-cabeça que formam uma pangeia despedaçada, pode-se dizer que o Dr. Van Hinsbergen e sua equipe passaram os últimos 10 anos tentando montar o quebra-cabeça novamente. E como qualquer quebra-cabeça, é difícil fazer isso quando você perdeu um monte de peças. Estou olhando para você, Adria, mas os cientistas têm equipamentos geológicos sofisticados que rastreiam o registro magnético deixado por minerais nas rochas. Veja, cada rocha, pedra e montanha tem uma espécie de marca da época e do lugar em que foi criada. Tudo tem a ver com os polos magnéticos da Terra. Eles mudam de vez em quando em um processo chamado reversão geomagnética. Portanto, em poucas palavras, o magnetismo específico de certos sedimentos e minerais funciona como um mapa e um calendário. E é assim que os pesquisadores sabem de onde a Adria veio, para onde foi e quem ela conheceu ao longo do caminho. Ao estudar o magnetismo dessas amostras, a equipe também descobriu outro detalhe interessante. A Grande Adria não apenas deslizou na Europa, mas também estava girando no caminho para lá. Uma massa de terra rodopiante e dançante, cuja viagem despreocupada para o norte seria interrompida por um bloqueio inesperado, conhecido como Europa. E isso daria um ótimo conto de fadas para embalar o sono das crianças. A pergunta que resta é: se a Grande Adria mergulhou sob a Europa, ela poderia se levantar novamente? É possível. Os continentes continuam mudando e em movimento até hoje, mas tendem a fazer isso a um passo de caracol. Então, volte daqui a 100 milhões de anos para ver quantos continentes os alunos da segunda série estarão aprendendo no futuro. Eu não estarei aqui, mas deixo isso para outra pessoa. A maior cerca do mundo se estende por mais de 5.000 quilômetros de Queensland à Austrália Meridional. Se esticada, poderia facilmente ligar Londres a Nova York. E se você caminhasse ao longo dela, precisaria de 6 meses para completar a jornada. Ela não foi construída para proteger a fronteira australiana. Por que seria, se os australianos são cercados por apenas água? Também não foi construída para proteger algum edifício importante. Seu objetivo é manter algumas espécies de animais afastadas umas das outras. Foi no final do século XVIII que os australianos começaram a construir partes dessa cerca. Eles queriam criar uma barreira que separasse a parte animada e movimentada do país, onde cidades como Melbourne e Sydney prosperam, do outback árido e seco. Eles usaram postes de madeira escavados profundamente no solo, ligados por uma tela de arame de cerca de 2 metros de altura. Algumas partes da cerca têm até uma segunda camada carregada eletricamente. Para garantir que essa cerca cumpra a sua função, foram adicionadas algumas luzes vermelhas e brancas para ajudar a proteger as coisas mesmo à noite. Uma equipe de mais de 20 pessoas trabalha em tempo integral para manter tudo sob controle aqui. E todos os anos, as autoridades locais contribuem com cerca de $750 mil para manter a construção em forma. Por que toda essa preocupação? O principal motivo foram os dingos. Essas criaturas parecidas com lobos são os maiores mamíferos carnívoros da Austrália e também são predadores de topo. Eles estavam causando muitos problemas para os fazendeiros locais, especialmente no sul de Queensland, onde frequentemente perseguiam ovelhas. Na maior parte do tempo, a cerca faz bem o seu trabalho, mas não é infalível. Alguns dingos ainda conseguem se esgueirar por ela. Outras vezes, camelos selvagens acabam se chocando contra ela. Isso se deve ao fato de que a Austrália tem uma grande população de camelos circulando por lá. Mas essa solução criada pelo homem fez mais do que os habitantes locais esperavam. Eles achavam que haveria apenas menos dingos dentro da cerca. Mas menos dingos significa mais cangurus. E mais cangurus significa mais competição com as ovelhas por comida. Não são apenas as espécies maiores que estão sentindo o aperto. Os animais menores e a vegetação também passaram por mudanças. Com toda essa competição em um espaço menor, os habitantes locais notaram menos diversidade na vida vegetal e nos pequenos animais. O solo tornou-se menos nutritivo com o tempo, afetando o crescimento das plantas. Além disso, a cerca funciona como uma barreira para a migração de animais e a dispersão de sementes.
Até mesmo as dunas de areia estão sentindo os efeitos, com menos cobertura de grama para manter as coisas unidas. Quando os cientistas observaram cangurus dos dois lados da cerca, notaram que os filhotes que estavam dentro eram mais leves e menores em média. Os de fora tinham pés e cabeça maiores para a sua idade. E não era porque eles estavam comendo uma dieta diferente. Os cangurus que estavam presos compartilhando a terra com os dingos tiveram que se desenvolver mais rapidamente para sobreviver. Por outro lado, os que estavam dentro da cerca foram mais lentos porque não estavam sob o mesmo tipo de pressão. Esses tinham que competir com muitas outras criaturas por comida, portanto, um tamanho maior não era mais uma prioridade. Os pesquisadores ainda não têm certeza se essa diferença é uma solução rápida ou uma adaptação genética de longo prazo. Que tal domesticar os dingos? Isso não ajudaria? Muitos acham que os dingos já foram animais de estimação na Austrália, mas não se sabe ao certo. Atualmente, eles são bastante selvagens, assim como os lobos, hienas ou coiotes. A maioria deles não precisa de matilhas para sobreviver e são caçadores solitários com instintos aguçados incorporados. Portanto, domesticá-los não é algo fácil. Ainda assim, derrubar a construção não é uma opção por enquanto. Os australianos são tão rigorosos quando se trata de garantir que os dingos sejam mantidos longe que eles até criaram leis para as pessoas que manipulam a cerca. Deixar um portão de passagem aberto pode dar prisão por até 3 meses. Danificar a cerca pode custar 6 meses de liberdade. Não foi a primeira vez que os australianos pensaram que uma cerca poderia ajudar com problemas com animais. Antes de precisarem dela para os dingos, eles sofreram uma séria invasão de coelhos. Por mais fofos que fossem, os coelhos estavam danificando a terra usada para a agricultura. E então, os habitantes locais pensaram em uma cerca de 3 partes. A primeira se estendia de perto de Ravensthorpe, no sul, até Pardue Station, na costa de Pilbara. Ela tinha mais de 1.770 quilômetros de extensão, o que a tornava a maior cerca ininterrupta do mundo na época. Esse problemão com coelhos pode ser atribuído a um homem chamado Thomas Austin. Em 1859, quando chegou à Austrália, ele achou que seria uma boa ideia soltar alguns coelhos na natureza, pensando que isso daria um pouco mais de charme ao lugar. Mas como os coelhos não são nativos da Austrália, eles não tinham predadores naturais na época. Eles também são criaturas bastante adaptáveis, precisando apenas de um pouco de grama para se alimentar. Além disso, se reproduzem em velocidades surpreendentes. Uma mamãe coelha pode ter 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhos cada. Em pouco tempo, seu número aumentou. No final da década de 1880, os coelhinhos haviam causado tantos danos que as autoridades locais fizeram uma proposta. Ofereceram o equivalente a quase 2 milhões de dólares hoje em dia para quem conseguisse encontrar uma solução para esse problema de orelhas compridas. Ninguém reivindicou o prêmio, mas uma comissão se reuniu um pouco mais de uma década depois e teve a ideia da cerca. A manutenção dessas cercas era complicada, havia inspetores oculares, sendo que cada um era responsável por um trecho de cerca de 800 quilômetros de extensão. Havia também cavaleiros de fronteira patrulhando seções menores, usando bicicletas no início, depois mudando para camelos ou usando camelos para transportar carroças. Eles até tentaram usar carros em um determinado momento, mas eles não conseguiam lidar com o terreno acidentado e os pneus furavam constantemente. Em termos de eficácia, bem, em 1902, os coelhos já estavam passeando do lado errado da cerca. Por isso, 4 anos depois, foi colocada outra cerca. Isso funcionou por um tempo, tanto que as autoridades locais não se preocuparam em ajudar os fazendeiros após a segunda cerca com empréstimos de redes para coelhos. No entanto, as pessoas que ficavam entre as duas cercas ainda tinham dificuldades para lidar com o problema dos coelhos. Em pouco tempo, os coelhos se espalharam até mesmo sobre a cerca número 2 e ficou claro que a solução não funcionava. Em algumas áreas, mesmo enquanto as cercas estavam sendo construídas, coelhos sorrateiros conseguiam passar por elas. Até hoje, a coelhada ainda causa dificuldades às autoridades australianas às vezes. A cerca dos dingos pode ser a mais longa, mas não é a mais estranha. A cerca de aquário na Turquia pode levar esse prêmio. Essa cerca em forma de aquário tem 50 metros de extensão. Foi construída para garantir que a vista para o mar de uma vila cara fosse visível de todos os seus andares. Hoje em dia, ela reúne muitos turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a variedade de peixes que ela contém e até mesmo os polvos. Montar a estrutura transparente não foi difícil. O verdadeiro desafio foi conectar a cerca de aquário ao mar Egeu por meio de uma tubulação enterrada que se estende por 3.960 metros de terra.
Isso garante o fluxo constante de água, mantendo o aquário limpo e os peixes felizes. Para garantir que ninguém danifique a delicada cerca ou roube 1 ou 2 peixes, o proprietário também investiu em segurança. Ele instalou uma rede de 17 câmeras equipadas com reconhecimento facial. Os visitantes podem olhar e tirar fotos, mas se chegarem muito perto, é provável que os alarmes sejam acionados. Outra dessas cercas estranhas é a cerca de Sutjas, na Nova Zelândia. Se você estiver na região central de Otago, poderá se deparar com uma cerca adornada com sutiãs de todos os tipos de tamanhos, formas e padrões. Sua história remonta ao ano de 1990, quando moradores da região encontraram 4 sutiãs misteriosamente pendurados na cerca ao longo da Cardrona Valley Road. Algumas ficaram um pouco surpresas, mas outras começaram a acrescentar sutiãs à decoração. Logo, mais sutiãs apareceram e o local se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Sua popularidade é tão grande que às vezes causa problemas de trânsito na área. Deixa eu te levar a um lugar que parece ser de outro mundo. A vida dentro dessa caverna está isolada da vida exterior há cerca de 5,5 milhões de anos. E isso é visível. Veja você mesmo. Devido ao isolamento tão longo, as condições dentro da caverna Moville são como em nenhum outro lugar do nosso planeta. Um ecossistema único está florescendo lá, embora haja uma grande falta de luz solar dentro da caverna e o ar seja tóxico. A caverna, localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, foi descoberta pela primeira vez em 1986. Atualmente, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial. Além disso, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis estreitos de calcário e poços verticais. Portanto, se você tem claustrofobia, é melhor não entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem 2 vezes menos oxigênio do que o ar externo. Em vez disso, ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Portanto, não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como o breu dentro da caverna. Mas, apesar desse coquetel de condições extremamente adversas, ou devo dizer graças a ele, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. Surpreendentemente, a vida parece estar crescendo aqui. Em um estudo de 1996, os cientistas identificaram 48 espécies, sendo que 33 delas eram exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula, com membros longos e antenas que as ajudam a navegar no escuro. Elas não têm visão e não possuem pigmento, e isso faz sentido. Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora, vou levar você a outra caverna, que não é menos incrível, mas tem uma aparência muito diferente. Essa é a Caverna de Cristal Gigante, também conhecida como a Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais gigantescos foram encontrados em 2000 por uma empresa de mineração depois que a água foi bombeada para fora da caverna. 2 mineiros viram os cristais depois de entrar a pé na caverna seca. Esses cristais imponentes são, na verdade, pilares maciços de gesso escondidos a 300 metros de profundidade. Eles estão ancorados nas paredes e no piso da caverna de calor escaldante. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há 500 mil de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento, mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim, a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas se recombinaram em gesso. E então, cristais de cor branca tomaram conta da caverna, e como permaneceram submersos, puderam continuar crescendo. Não é preciso voar para o espaço para dar uma olhada mais de perto em um buraco negro. Os cientistas encontraram algo muito parecido com buracos negros no sul do Oceano Atlântico. Um buraco negro tem uma força gravitacional tão grande que quando algo é puxado para dentro, não tem chance de escapar. Nem mesmo a luz consegue sair de um buraco negro. Mas os buracos negros do oceano parecem ser quase tão poderosos quanto seus parentes espaciais. Mas em vez de capturar a luz, eles fazem o mesmo com a água. Os redemoinhos oceânicos são enormes redemoinhos que giram contra a corrente principal. Em geral, giram bilhões de toneladas de água, a maioria deles é maior do que uma cidade.
Esses redemoinhos são tão poderosos que nada que esteja preso neles pode escapar. Mas o mais assustador é que você pode nem perceber que está entrando em um. Essas coisas são tão grandes que você não perceberá os limites até que seja tarde demais. Quando os cientistas começaram a explorar os vórtices oceânicos com a ajuda de satélites, descobriram as bordas de vários redemoinhos. Depois disso, conseguiram provar que matematicamente esses redemoinhos são mesmo que misteriosos buracos negros no espaço. Os redemoinhos maciços são cercados por barreiras super apertadas, onde o fluido se move em circuitos fechados. Nem mesmo a água consegue sair de dentro desses loops. É por isso que os vórtices oceânicos apertados desempenham o papel de enormes containers. A água dentro deles pode ser totalmente diferente do oceano que circunda um redemoinho. E não estou falando apenas de sua temperatura. O teor de sal dentro e fora de um redemoinho muitas vezes também é diferente. Na fina Curonian Spit, que separa o Mar Báltico da Lagoa da Curlândia, há um dos lugares mais bizarros da Terra. Os habitantes locais chamam essa área de Floresta Dançante, porque os pinheiros dessa floresta têm formas surpreendentemente incomuns. Eles se retorcem em espirais e círculos ao longo do solo. Existem algumas teorias que explicam por que isso pode estar acontecendo, é claro. Algumas pessoas afirmam que grandes quantidades de energias positivas e negativas já se chocaram nesse local. Pessoas mais realistas acreditam que o motivo é geológico. O solo arenoso da área é instável demais para manter as árvores em pé. A mais popular é a ideia de que os ventos fortes que sopram da água influenciam o formato das árvores. De qualquer forma, os especialistas ainda não chegaram a uma conclusão. Veja estes círculos subaquáticos em plantações. Eles foram vistos pela primeira vez em 1995, perto da costa sul do Japão. Os mergulhadores locais chamaram essas estruturas de 2 metros de largura de círculos misteriosos. O enigma atormentou muitas mentes por quase 16 anos, até que o culpado foi finalmente descoberto. Imagine a surpresa dos pesquisadores quando descobriram que se tratava de um baiacu macho. O peixe precisa de um pouco mais de uma semana para construir um círculo, e a estética é obviamente crucial. Um macho está nadando dentro do círculo, cavando vales na areia com suas nadadeiras. Mas isso não é tudo. O peixe também usa conchas e corais para decorar partes específicas de seus círculos. Toda essa história de construir um círculo também tem uma finalidade prática. A maneira como o peixe macho nada empurra a areia em direção ao centro do círculo e cria um monte que depois serve como ninho. O próximo mistério da nossa lista está no Caribe. Ao largo da costa de Belize há um sumidouro gigante. Esse é o Grande Buraco Azul. Ele tem cerca de 305 metros de diâmetro e mais de 122 metros de profundidade. No passado, há muito, muito tempo, esse buraco era uma caverna. Mas depois as águas subiram e o encheram, fazendo-o desabar sobre si mesmo. Quanto mais fundo você descer nas águas cristalinas do Great Hole, mais escuro ele se tornará. Você verá toneladas de cavernas cheias de estalactites, mas entrar nelas é extremamente perigoso, a menos que você queira se perder irremediavelmente. Ao chegar a uma profundidade de 15 metros, você perceberá que a água está brilhando. Essa é a linha invisível que divide o topo salgado do sumidouro do abismo de água doce. Talvez seja melhor voltar agora mesmo. Quem sabe o que você pode encontrar nas profundezas turvas? Havia uma antiga lenda amazônica que contava sobre um rio tão quente que chegava a ferver. E acreditava-se que era apenas uma lenda, até que o geocientista peruano Andrés Russo questionou se o rio poderia ser real. Todos os especialistas negaram essa possibilidade. Afinal de contas, rios quentes existem, mas somente nas áreas onde há vulcões. Quanto à parte do país mencionada na lenda, não há vulcões nessa região. Mas Andrés Russo era muito dedicado e não desistiu. Em 2011, ele finalmente localizou o Rio das Lendas. A água estava de fato muito quente. Sua temperatura era de 85 graus Celsius, não fervendo, mas bem próxima desse ponto. Mas o que mais chocou o pesquisador foi o tamanho do rio. Poderíamos pensar que a água quase fervente era o resultado da atividade de uma fonte termal subaquática. Mas as piscinas térmicas são sempre pequenas, enquanto o rio tem 6 metros de profundidade e corre por quase 5 quilômetros. Esse é o único rio desse tipo em nosso planeta. Em novembro de 1922, um menino caminhou pelas montanhas do deserto do Egito e descobriu alguns degraus antigos esculpidos na rocha. Posteriormente, esse achado se tornou uma das maiores e mais significativas descobertas arqueológicas do mundo. O degrau fazia parte da tumba intocada de Tutankhamon.
Os arqueólogos encontraram cerca de 5.000 objetos antigos, incluindo joias, tecidos, vasos pintados e máscaras funerárias. Você provavelmente já viu algum, que se tornou um dos atributos mais reconhecíveis do Antigo Egito. Mais de 100 anos se passaram desde então, e agora a humanidade finalmente se aproximou de outra revelação em grande escala, a tumba de Cleópatra. Essa rainha foi a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito, e ocupou o trono de 51 a 30 a.C. Há muitos registros antigos sobre Cleópatra, seu reinado e sua personalidade em comum, mas até agora ninguém havia descoberto os segredos sobre sua morte e o local do sepultamento. Então, a arqueóloga Kathleen Martinez vem estudando registros antigos e templos ao redor de Alexandria por décadas, e concluiu que a tumba da rainha deveria estar localizada sob a antiga Taposiris Magna, fundada em 280 a.C. Essa era uma grande cidade na costa norte do Egito, onde dezenas de milhares de pessoas se dedicavam ao comércio e à indústria. E parece que as suposições da doutora Martinez estavam corretas. Ela e um grupo de arqueólogos descobriram um túnel subterrâneo secreto perto de Alexandria, com cerca de 1 quilômetro e 300 metros de comprimento. Ele foi cortado na rocha sob o templo de Taposiris Magna. Durante outras escavações, foram achadas muitas coisas que indicam que a tumba de Cleópatra está nas profundezas do local. Também é possível que ela esteja enterrada ali junto com o comandante romano Marco Antônio. De acordo com registros antigos, ele e Cleópatra se amavam e juntos se opuseram ao Senado romano, que declarou Marco Antônio um traidor. O fato de desastres naturais terem ocorrido no território de Taposiris Magna por milhares de anos pode complicar as escavações. Terremotos e inundações destruíram a cidade e possivelmente inundaram seus túneis subterrâneos. Mas os especialistas esperam que a antiga tumba permaneça intocada e que esconda muitos tesouros e registros sobre a vida real do Antigo Egito durante o reinado da última dinastia. Há uma chance de que as escavações sejam feitas debaixo d'água e na lama. Isso exigirá muito tempo e recursos financeiros, mas os arqueólogos têm certeza de que valerá a pena. De qualquer forma, é muito cedo para dizer que Cleópatra está realmente enterrada lá, mas os cientistas encontraram muitas coisas no túnel que indicam o fato, incluindo vasos de barro, dezenas de moedas com a imagem dela e de Alexandre o Grande, bem como um busto com a imagem da rainha egípcia. Ela ainda é uma das personalidades mais populares do Egito e em pé de igualdade com Ramsés III e Tutankhamon, tendo inspirado muitos filmes, pinturas e livros. Mas o que a tornou tão popular? Ela ficou famosa por sua inconsistência. A monarca era uma governante bonita e inteligente que tirou o Egito da crise e o transformou em uma potência próspera. Textos árabes medievais dizem que ela conhecia química, matemática e filosofia e pode ter escrito vários livros científicos. Sabia vários idiomas e tinha excelentes habilidades diplomáticas. Ao mesmo tempo, há muitas lendas de que era uma mulher fatal que deixava muitos homens loucos. Entretanto, não há evidências de que sua beleza fosse incomparável. A imagem de uma modelo deslumbrante foi criada por Hollywood ao fazer vários filmes em que atrizes famosas a interpretaram. E o imperador romano Otávio, filho adotivo de Júlio César, criou especialmente a imagem de Cleópatra como uma sedutora insidiosa porque ele era seu inimigo. Embora tenha nascido no Egito, seus ancestrais eram gregos, entre os quais estavam um dos generais de Alexandre o Grande. Entretanto, o povo a amava. Ela aprendeu o idioma e era muito sensível às tradições do país. Conhecia bem a história, a mentalidade e os costumes locais. Elevou o nível de sua economia e fortaleceu seu status como uma potência mundial. Grande parte disso foi possível graças à sua astúcia e imponência. Ela adorava apresentações teatrais e celebrações luxuosas. Sabia como surpreender as pessoas e dar um show. Mas por trás da imagem externa de amante do luxo, havia uma governante inteligente e calculista. O Egito antigo era rico e luxuoso, e Cleópatra fez de tudo para aumentar sua riqueza e fortalecer sua posição no cenário internacional. Por exemplo, uma vez entrou em conflito com o irmão, Ptolomeu XIII. A rainha sabia que não seria capaz de resistir a ele, então decidiu atrair Júlio César para o lado dela. O imperador romano chegou a Alexandria, local do encontro, mas Ptolomeu sabia dos planos dela e estava prestes a impedi-la de ir até lá. Então, em vez de uma chegada rica e barulhenta, Cleópatra decidiu fazer uma visita discreta. Ela se enrolou em um tapete ou saco de linho que os servos do imperador levaram para os aposentos particulares de César. Ao sair do tapete, impressionou o imperador romano com sua beleza e determinação. Como resultado, eles se apaixonaram e se tornaram aliados próximos.
Depois de algum tempo, ela impressionou outro romano influente para fins diplomáticos. A rainha chegou para encontrar Marco Antônio em uma barcaça dourada com velas roxas e remos prateados. Cleópatra estava vestida com a imagem de Afrodite e sentada sobre um magnífico dossel. Seus servos se vestiam como cupidos, sopravam um leque e queimavam incenso. Mas a monarca criou esse espetáculo por um motivo. Sabia que Marco Antônio reverenciava a mitologia grega e se considerava a personificação de Dionísio. Como resultado, ele ficou tão impressionado com essa mulher que acabou se casando com ela. Cleópatra defendeu sua coroa, fortaleceu sua aliança com Roma e teve 3 filhos com Marco Antônio. No Egito, eles davam grandes festas e desfrutavam da riqueza e do poder. No entanto, o relacionamento de um oficial de alto escalão com a rainha egípcia causou um escândalo em Roma. Octaviano era o principal oponente de Marco Antônio na luta pelo poder e, por isso, explorou a situação para manchar a reputação do concorrente. Ele usou propaganda para fazer de Cleópatra uma sedutora insidiosa aos olhos dos cidadãos romanos e acusou o governante de sucumbir aos encantos dela. O Senado romano apoiou Otávio e declarou a monarca como inimiga. Em 33 a.C., esse conflito atingiu um ponto alto quando a marinha de Marco Antônio entrou em confronto com a frota de Otávio. Este último venceu e forçou seu inimigo a fugir para o Egito com Cleópatra. De acordo com alguns registros, eles se refugiaram perto de Alexandria. Perseguidos pelos romanos, se esconderam em um dos palácios da monarca e encontraram seu fim. Algumas lendas dizem que ela era especialista em venenos, então teria provocado uma cobra venenosa, uma víbora ou uma cobra egípcia para que a mordesse. Além disso, de acordo com outra lenda, ela se picou com uma agulha venenosa. Há uma teoria de que Cleópatra sempre carregava uma ampola de veneno dentro de sua escova de cabelo, e caso fosse encurralada, molharia a agulha com esse veneno e se picaria. Nada disso pode ser dito com certeza. Os cientistas ainda estão tentando descobrir a verdade. Talvez quando chegarem ao túmulo dela, o mundo tenha mais respostas sobre seu trágico destino. Ela é considerada a última governante do Egito. Após sua morte, Otávio saqueou seus palácios e templos e retornou a Roma, onde se tornou o principal imperador. Ele governou o país com sucesso e expandiu suas fronteiras. Seu reinado terminou quando o governante completou 75 anos. A história mundial teria sido diferente se Cleópatra e Marco Antônio não tivessem perdido aquela batalha naval. A propósito, você sabia que se passou mais tempo entre o reinado de Cleópatra e o voo de Neil Armstrong para a Lua do que entre o reinado da rainha egípcia e a construção da Grande Pirâmide de Gizé? Armstrong deu um passo no satélite da Terra em 1969, 2038 anos após o nascimento da monarca do Egito, e a construção da pirâmide ocorreu em 2560 a.C. Imagine o quão longa é a história do Antigo Egito. Cleópatra está mais próxima de nós no tempo do que das pirâmides.